Oração de poder contra os inimigos invisíveis que se levantam para nos paralisar. Você não está aqui por acaso. Existe uma batalha espiritual acontecendo. E o Senhor trouxe você para este momento de oração. Prepare o seu coração, porque nesta oração vamos clamar por libertação, proteção e vitória. Os inimigos que você não vê, Deus vê. E hoje, pela autoridade do nome de Jesus, vamos romper cadeias, desfazer armadilhas e silenciar todo ataque do maligno contra a sua vida. Fique comigo até o fim, pois Deus vai agir poderosamente através desta oração. Então já deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa e se inscreva aqui no Fé em Ação. Fique até o final para juntos sermos fortalecidos no poder da oração. Pai amado, Deus eterno e poderoso, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que muitas batalhas que enfrento não são contra carne ou sangue, mas contra inimigos invisíveis, forças espirituais que operam nas regiões celestiais, tentando abalar minha fé, minha mente, minha família e tudo ao meu redor. Senhor, eu clamo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque está escrito que todo joelho se dobrará diante dele, diante de ti, reconhecendo que sozinho nada posso, mas que em ti sou mais que vencedor. Meu Deus, eu sei que há inimigos ocultos que eu não consigo enxergar. São emboscadas espirituais, setas inflamadas lançadas contra minha mente, tentações sutis, armadilhas que querem me afastar da tua vontade. Por isso, neste momento, eu clamo para que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Revela-me aquilo que eu não vejo. Mostra-me as estratégias ocultas do inimigo, para que eu não caia nos laços armados contra mim. Pai, eu rejeito agora toda cegueira espiritual. Eu declaro em oração que os meus olhos serão como os olhos do profeta Eliseu, que ao orar, viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor. Eu creio que o Senhor envia anjos poderosos para me guardar, e que maior é o que está comigo do que aqueles que estão no mundo. Senhor, eu apresento diante de ti todas as áreas da minha vida onde o inimigo tem tentado agir no oculto. Seja na minha mente, trazendo pensamentos de dúvida, medo, ansiedade e confusão. Seja no meu lar, com brigas, contendas e desentendimentos. Seja nas minhas finanças, trazendo escassez e portas fechadas, ou até mesmo na minha saúde, com enfermidades que tentam me paralisar. Eu oro agora para que todo espírito de opressão caia por terra em nome de Jesus. Que toda seta lançada contra minha vida, toda palavra maligna, toda maldical, toda obra de feitiçaria, toda inveja e olho gordo, sejam agora desfeitos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu não me dobro diante dos ataques do inimigo, porque eu tenho um Deus que luta por mim. Assim como Davi declarou que o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza e o meu libertador, eu também declaro, em oração, que o Senhor me reveste com o teu escudo de proteção. Pai, neste momento, eu peço discernimento espiritual, que o Senhor me revele, através do teu Espírito Santo, as intenções ocultas ao meu redor. Que eu consiga perceber quando o inimigo tenta usar pessoas para me atingir, que eu perceba quando uma oportunidade não vem de ti, mesmo que pareça boa aos olhos humanos. Eu oro também pela minha mente, porque eu sei que o inimigo ataca primeiramente os pensamentos. Senhor, guarda minha mente como o capacete da salvação. Livre-me das mentiras do inimigo, das acusações, das palavras que tentam me paralisar. Eu rejeito todo pensamento de derrota, todo medo, toda ansiedade. Eu declaro que a minha mente está cativa à obediência de Cristo. Meu Deus, eu também apresento diante de ti o meu coração. Que nenhuma raiz de amargura, de mágoa, de ressentimento ou de ódio encontre morada dentro de mim. Eu oro para que o teu amor limpe todo sentimento nocivo, para que o inimigo não encontre brechas em mim. Senhor, eu reconheço que muitas vezes luto com armas humanas, tentando resolver tudo com as minhas forças. Mas agora eu entrego a batalha. Nem por violência, mas pelo teu espírito que as vitórias acontecem. Eu oro neste momento por libertação. Que toda cadeia espiritual que ainda me prende seja quebrada. Que toda algema oculta, todo cativeiro invisível, todo ciclo de opressão seja desfeito. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu me recuso a viver aprisionado por inimigos espirituais. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Pai, neste momento eu também oro pela minha casa. Eu clamo pelo teu poder para cercar o meu lar com muralhas de fogo. Que o teu Espírito Santo esteja em cada cômodo, expulsando todo espírito de contenda, de divisão, de insônia, de confusão. Que haja paz no meu lar. Que cada canto desta casa seja um lugar de adoração e não de opressão. Eu oro agora pela minha família. Senhor, eu te peço que o Senhor proteja meus familiares de ataques invisíveis. Que nenhuma enfermidade espiritual, nenhuma depressão, nenhum espírito de suicídio, nenhuma rebeldia encontre lugar em minha casa. Que o teu Espírito Santo venha com poder, curando as feridas emocionais e restaurando o amor no seio da família. Senhor, eu também oro pela minha caminhada espiritual. Livra-me dos laços ocultos de pecado, daquelas armadilhas que parecem inofensivas, mas que querem me afastar de ti. Que eu não caia nas sutilezas do inimigo. Que eu tenha um coração puro, mãos limpas e uma mente centrada em ti. Pai, eu me cubro agora com a armadura espiritual. Eu visto o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, e empunho a espada do Espírito, que é a tua palavra. Eu estou armado, Senhor, e debaixo da tua autoridade eu resisto ao diabo, e ele fugirá de mim. Senhor, eu declaro em oração que toda palavra contrária lançada contra mim
será anulada. Que todo feitiço, toda magia, toda obra de bruxaria, todo ritual que tentaram levantar contra mim, seja destruído agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu invoco o teu nome, Senhor, e clamo pelo teu sangue, que fala mais alto do que qualquer acusação. Eu também oro neste momento, para que o Senhor levante intercessores ao meu redor, que eu não caminhe sozinho, que pessoas cheias do teu Espírito sejam colocadas no meu caminho, para orar comigo, me fortalecer e lutar ao meu lado. Pai, eu sei que a luta é grande, mas o Senhor é maior, e hoje eu me posiciono em oração, não como vítima, mas como filho ou filha de Deus, herdeiro ou herdeira da promessa, revestido ou revestida, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que o teu fogo, Senhor, venha consumir toda obra maligna oculta. Que o teu vento sopre, dissipando as nuvens escuras que tentam me cercar. Que o teu rio de águas vivas flua sobre a minha vida, trazendo cura, restauração e renovo espiritual. Senhor, eu também oro para que o Senhor me ensine a vigiar. Que eu não seja ingênuo ou ingênua ou descuidado ou descuidada com a minha vida espiritual. Que eu esteja sempre alerta, atento ou atenta aos sinais do teu Espírito e às armadilhas do maligno. Que eu aprenda a discernir o que é de Deus e o que é cilada do inimigo neste momento. Eu entrego também os meus projetos, meus sonhos, meus planos, nas tuas mãos. Que nenhum ataque invisível atrase aquilo que o Senhor tem para mim. Que nenhuma armadilha me afaste da rota do teu propósito. Eu consagro tudo a ti, sabendo que o Senhor é quem dirige os meus passos. Pai, fortalece a minha fé, aumenta a minha confiança no teu poder. Que eu não desista diante das pressões espirituais. Que eu tenha ousadia para orar, jejuar e buscar tua face com intensidade, sabendo que a vitória é certa. Senhor, eu me rendo totalmente ao teu governo. Eu aceito o teu trabalhar, mesmo quando não entendo. Eu escolho confiar, sabendo que o Senhor é quem me defende, quem luta por mim e quem me garante a vitória final. Que a minha vida, Senhor, seja um testemunho da tua fidelidade. Que todos ao meu redor vejam que há um Deus vivo que me protege, me guarda e me sustenta, mesmo diante dos ataques invisíveis. E eu declaro, em oração, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que eu sou mais que vencedor ou vencedora, por meio daquele que me amou. E que no final de tudo, o teu nome será glorificado na minha vida. Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço. Porque eu sei que mesmo sem ver, o Senhor já está agindo. Mesmo sem perceber, o Senhor já enviou o socorro. E eu descanso em ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro e declaro, ó Senhor, neste momento santo e solene, em tua presença, reconheço que as batalhas que enfrentamos não é contra carne nem sangue, mas contra forças invisíveis, contra poderes espirituais que se levantam para nos abater, para nos cegar e nos afastar do teu propósito. Pai amado, eu clamo agora com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, para que o Senhor me revista com as tuas armas espirituais. Eu peço, Senhor, que o capacete da salvação esteja firme sobre a minha mente, protegendo os meus pensamentos, blindando o meu coração contra as mentiras do inimigo, contra as palavras de engano, contra as setas inflamadas que tentam me fazer duvidar da tua promessa. Senhor, fortalece minhas mãos para a guerra, prepara os meus dedos para a batalha, que o escudo da fé me envolva agora, para que eu possa apagar, com a tua autoridade, cada dardo lançado contra mim. Pois eu não lutarei com minhas próprias forças, não enfrentarei com a minha sabedoria, mas confiarei no poder do teu nome, aquele nome que é refúgio seguro, torre forte na hora da angústia. Meu Deus, neste instante eu declaro que não temerei o terror da noite, nem as flechas que voam durante o dia, nem a peste que se arrasta nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Eu declaro que estou escondido debaixo das tuas asas, e que o teu escudo me cerca por todos os lados. Ainda assim, tudo cooperará para o meu bem, ó Deus. Eu sei que há inimigos invisíveis que se levantam, que tramam ciladas escondidas, que armam laços sutis, que tentam enredar os meus pés. Mas nesta hora eu clamo, quebra, Senhor, cada armadilha. Dissolve, Senhor, cada trama maligna. Desfaz, com a tua mão poderosa, toda emboscada preparada contra mim e contra minha casa. Que toda palavra lançada no oculto, toda intenção escondida nas trevas, venha à luz, seja desmascarada e destruída, em nome de Jesus. Senhor, eu invoco a tua justiça. Eu não venho com palavras humanas. Eu não me apoio em rituais vazios. Eu não me prendo a formalidades, mas oro com a sinceridade de um coração quebrantado. Eu oro como aquele cobrador de impostos, que sem forças apenas dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu sei que essa oração sobe até o teu trono, porque tu não resistes a um coração contrito. Deus amado, eu me despeço agora de toda tentativa de resolver com minhas próprias mãos. Eu abro mão da vingança. Eu renuncio à justiça própria. Eu entrego tudo ao teu altar. Toma esta luta, Senhor, esta guerra, que é invisível aos olhos humanos, mas que eu sinto no meu espírito. Toma este peso, que às vezes me tira o sono, que me gera inquietação, que tenta me fazer desacreditar do teu poder. Eu sei que o inimigo é astuto. Ele lança setas de confusão sem me duvida, provoca divisões, incita o medo, alimenta o desânimo. Mas neste momento, Pai, eu declaro que todas as brechas estão sendo fechadas. Agora é selada com o sangue do Cordeiro. Que o teu Espírito me revele qualquer ponto de vulnerabilidade, qualquer fraqueza oculta, qualquer pecado escondido que tenha dado legalidade ao inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero apenas vencer a batalha externa, mas quero ser purificado por dentro. Eu não quero apenas proteção exterior, mas santidade interior. Senhor, nesta oração, eu também apresento as pessoas que me cercam, porque muitas vezes, o inimigo usa pessoas próximas para me atingir. Por isso, eu oro agora pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus irmãos na fé. Eu clamo para que o Senhor os cubra com o teu sangue, para que nenhuma palavra de maldição, nenhuma seta de inveja, nenhuma arma de destruição tenha efeito sobre eles. Eu oro por proteção sobre minha casa, sobre meu trabalho, sobre cada área da minha vida. Que haja um cerco de fogo ao redor de tudo que o Senhor me confiou. Que o anjo do Senhor acampe-se ao redor dos que o temem e os livre de todo mal. Que os inimigos espirituais que têm rondado minha vida agora batam em retirada, em nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno. Essa é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de ti, ó Deus. Eu me apego a essa promessa com fé e com confiança, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada. Deus eterno, eu rejeito neste momento toda a opressão. Eu rejeito o medo que paralisa, a ansiedade que rouba a paz, a tristeza que enfraquece, a depressão que aflige. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força. Eu declaro que o meu coração está firme, confiante no Senhor, que jamais falha. Espírito Santo, sopra sobre mim agora. Renova o meu espírito, fortalece minhas emoções, dá-me ânimo para prosseguir. Eu rejeito todo espírito de derrota, de fracasso, de desistência. Eu me levanto como um guerreiro no teu exército, revestido de toda a armadura espiritual, e declaro que nenhuma força maligna prevalecerá contra mim. Senhor, guia os meus passos, livra-me de caminhos perigosos, afaste-me de armadilhas disfarçadas. Dá-me discernimento para enxergar além das aparências, para não cair nas ilusões que o inimigo prepara. Que o teu espírito me conduza sempre pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Eu declaro agora que todos os laços foram rompidos, todas as correntes foram quebradas, todos os grilhões foram despedaçados. Eu caminho em liberdade, porque o Filho me libertou. E se o Filho me libertou, verdadeiramente sou livre. Nenhuma prisão espiritual me deterá, nenhum jugo de opressão permanecerá sobre mim. Eu te louvo, Senhor, porque sei que já estou sendo. Fortalece, eu te glorifico, porque a vitória já está decretada no céu. Mesmo que os meus olhos ainda não vejam, eu sei que no mundo espiritual tudo já começou a se mover. O Senhor já ordenou anjos a meu favor. O Senhor já liberou resposta. O Senhor já decretou libertação. Por isso, eu oro com gratidão. Eu te agradeço pelas vitórias que ainda não alcancei, pelos livramentos que nem percebi para as batalhas, que o Senhor venceu, sem que eu soubesse. Eu sei que muitas vezes o Senhor lutou por mim em silêncio, me guardou quando eu nem sequer percebi o perigo, e por isso eu te louvo de todo o coração. Pai, continua a operar, continua a me lapidar, continua a me ensinar a orar como convém, que eu nunca ore apenas para receber, mas sempre para me alinhar com o teu coração. Que a minha maior vitória seja me tornar cada dia mais parecido com Cristo, refletindo o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Eu te consagro, Senhor, este novo ciclo, este novo tempo que se abre diante de mim. Que eu caminhe sem medo, com os olhos fixos em ti, confiando que todos os inimigos invisíveis já foram derrotados na cruz do Calvário. Que eu me lembre sempre que a maior guerra já foi vencida por Jesus, e que agora eu apenas caminho na tua vitória. Creio, eu descanso. Senhor, Deus de luz e verdade, hoje eu me coloco em oração diante do teu altar, para clamar por discernimento, libertação e visão espiritual. Eu reconheço que nem tudo o que parece ser, de fato é, que muitas armadilhas são preparadas com aparência de bondade, mas carregam dentro delas o veneno do engano. Por isso, Pai, eu clamo neste momento, desmascara toda a obra das trevas, que tudo o que estiver escondido venha à luz pela tua palavra. Revela, Senhor, onde estão os laços que me prendem, os vínculos espirituais que ainda me acorrentam e impedem o meu crescimento. Eu não aceito continuar preso ou presa a alianças, pactos ou influências ocultas que não vêm de ti, Espírito Santo. Tua palavra diz que o inimigo se disfarça de anjo de luz, e é por isso que muitos caem sem perceber. Mas eu peço agora, remove o véu que encobre os meus olhos. Mostra-me os relacionamentos, os hábitos, os lugares, os pensamentos e até as palavras que abrem portas para as ciladas do inimigo. Senhor, eu renuncio agora a todo laço espiritual oculto. Laços com o passado, com palavras proferidas em momentos de dor, com votos que nunca foram quebrados, com alianças inconscientes feitas por carência, raiva ou medo. Tudo aquilo que tem me ligado ao engano, à opressão, à estagnação espiritual, eu quebro agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro por libertação profunda. Toca nas áreas escondidas da minha alma. Vai nas raízes. Remove lembranças mal resolvidas, traumas não tratados, prisões emocionais que têm sido aproveitadas pelo inimigo para manter minha vida amarrada, Senhor. Eu sei que há armadilhas que vêm camufladas de oportunidades, mas que não têm a tua origem. Por isso, eu clamo, dá-me discernimento para reconhecer portas falsas, propostas que me desviam, pessoas que se aproximam com intenções ocultas, que eu não seja seduzido ou seduzida pela aparência, mas guiado ou guiada pelo teu Espírito, Espírito Santo.
Revela-me também os laços de alma que precisam ser rompidos. Relacionamentos antigos que ainda pesam sobre meu espírito. Palavras que ainda ecoam e limitam. Influências emocionais e espirituais que ainda agem como correntes, mesmo após anos. Eu quebro esses laços agora. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda ligação com o passado que me impede de avançar é cortada neste momento. Eu oro, Senhor, também contra armadilhas lançadas no ambiente espiritual da minha casa. Se há objetos consagrados ao mal, memórias que atraem opressão, rituais esquecidos, visitas que deixaram influências negativas, eu oro para que tudo isso perca a legalidade e seja quebrado pelo teu poder. Que o teu fogo consuma todo resquício de influência maligna, visível ou invisível. Pai, o teu filho nos ensinou a orar. Livra-nos do mal. E é isso que eu te peço agora. Livra-me do mal que eu não consigo identificar sozinho ou sozinha. Livra-me de laços que estão sendo armados em silêncio longe dos meus olhos, mas não longe do teu olhar. Senhor, eu oro também pelos laços familiares de opressão. Palavras liberadas por gerações, comportamentos repetitivos que denunciam maldições, que se arrastam, pactos herdados que não foram quebrados. Eu clamo, quebra agora toda a cadeia hereditária de destruição. Que nenhuma maldição familiar, vício, padrão de fracasso ou dor se perpetue em minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu sou livre, liberto ou liberta por aquele que me comprou com sangue. Nenhuma maldição antiga, nenhum erro do passado, nenhum pacto firmado na ignorância tem mais poder sobre mim. O sangue de Jesus é suficiente. Espírito de Deus, examina também minhas palavras. Se em algum momento, por desespero ou frustração, eu declarei coisas que abriram brechas, palavras como: eu nunca vou vencer, minha vida é um fracasso, eu nasci para sofrer. Eu revogo agora cada sentença maldita que saiu da minha boca. Eu me arrependo por cada palavra contrária à tua vontade. E declaro que a minha boca agora profetiza vida, bênção, libertação e vitória. Senhor, eu sei que há ciladas espirituais que não se desfazem com força humana, mas com oração e jejum. Me afastar de tudo que enfraquece meu espírito. Ensina-me, Pai, a viver de forma que desagrade o inferno e glorifique o teu nome. Que minha vida não seja terreno fértil para armadilhas espirituais. Que a minha mente não seja solo para pensamentos mentirosos. Que o meu coração não seja abrigo para sentimentos que não vêm de ti. Pai, derruba agora todo altar levantado contra mim. Toda oração contrária. Toda invocação de espíritos. Toda magia. Todo feitiço. Toda palavra maldita. Todo ataque lançado por inveja, ódio ou manipulação. Tudo seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que a única aliança que governa a minha vida é com o Senhor dos Exércitos. Todos os pactos antigos são quebrados. Toda influência contrária é desfeita. Toda voz estranha é silenciada. Senhor, ensina-me a vigiar sem medo, a orar sem cessar, a andar em santidade. Que eu seja sensível à tua voz e imune aos apelos do inimigo. Que eu tenha prazer na tua presença, força na intercessão e constância na guerra espiritual. Levanta-me como sentinela, como intercessor ou intercessora, como alguém que ora não só por si, mas que vigia por outros, que protege a própria casa e os que ama através da autoridade que recebe do céu. Eu oro neste momento por todo espírito que se alimenta da minha fraqueza, seja ela emocional, espiritual, mental ou relacional, que seja expulso agora. Eu declaro que não há espaço em mim para nenhum demônio disfarçado de conforto, vício, hábito ou companheiro oculto. Só o teu Espírito Santo tem liberdade dentro de mim. Senhor, eu também oro para que minha vida seja cercada por pessoas espiritualmente saudáveis, que os relacionamentos enviados pelas trevas sejam rejeitados no nascimento, que nenhuma aliança seja feita com quem opera no engano. Mesmo que pareça piedoso ou piedosa aos olhos humanos, livra-me das palavras doces com intenções amargas, livra-me de conselhos que parecem sábios, mas que desviam do teu caminho. Livra-me dos que manipulam com aparência de espiritualidade. Eu escolho a verdade, mesmo que doa. Eu escolho a santidade, mesmo que custe. Eu escolho o céu, mesmo que para isso eu tenha que perder o que é terreno. Senhor, fecha os laços e abre os céus. Fecha as armadilhas e abre as promessas. Fecha os ciclos de opressão e abre os ciclos de glória. Que onde havia armadilha, agora haja testemunho. Que onde havia laço, agora haja liberdade. E eu te agradeço, Pai, porque sei que enquanto oro, tu estás operando. Que esta oração não suba vazia. Que este clamor ecoe no mundo espiritual e que os inimigos invisíveis batam em retirada. Diante da autoridade do nome de Jesus, toda a cadeia caiu. Todo laço foi cortado. Toda estratégia do inimigo foi exposta. E eu caminho agora em liberdade e em verdade. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: Senhor, meu Deus e meu escudo fiel, hoje eu me achego a ti com o coração humilde e os olhos espirituais voltados para o alto, porque reconheço há perigos que meus olhos não veem, ameaças que não se revelam na superfície, mas estão tramadas nas sombras, esperando o momento de fraqueza para agir. Pai, eu clamo agora por livramento. Livra-me do mal que se esconde atrás de sorrisos, de planos aparentemente bons, de caminhos que parecem retos, mas cujo fim é destruição. Livra-me, Senhor, de decisões precipitadas, de alianças impensadas, de passos fora da tua direção.
Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então eu clamo agora contra todo principado que se levanta para bloquear minha jornada, contra toda potestade que tenta me envolver em laços silenciosos. Eu invoco o teu nome, que é torre forte, e me refugio em ti. Espírito Santo, acende em mim a luz do discernimento, que eu perceba as armadilhas antes que se fechem. A tua voz, mesmo no meio do caos. Que eu não confunda o barulho das circunstâncias com a tua direção. Senhor, livra-me das emboscadas montadas no invisível, da seta que voa de noite, da peste que se propaga na escuridão, da palavra maldosa que é lançada como flecha silenciosa. Que todo plano do inimigo caia por terra antes mesmo de ser executado. Eu oro, Senhor, por livramento espiritual, emocional e físico. Livra-me de acidentes preparados, de encontros marcados pelas trevas, de armadilhas emocionais feitas para me desequilibrar. Que onde o inimigo preparou destruição, o Senhor envie livramento em forma de anjos, de portas fechadas, de redirecionamento. Pai, mesmo quando eu não vejo, tu vês. Mesmo quando eu não percebo, tu guardas. E é por isso que hoje eu descanso na tua proteção invisível, mas infalível. Confio que estás trabalhando em meu favor, desviando o mal, desfazendo as redes, cancelando ataques antes que cheguem até mim. Livra-me também, Senhor, de mim, mesmo das escolhas que nascem do impulso, da ansiedade, do medo, dos desejos que não passam pela tua aprovação, dos sonhos que não têm raiz na tua vontade. Que o meu coração seja alinhado ao teu propósito, para que eu não me coloque em perigo por ignorância ou desobediência. Espírito Santo, coloca um escudo sobre minha mente, que pensamentos confusos, voos esmeniroses, medo sem fundamento, ou planos inspirados por orgulho não tenham espaço. Guia-me com sabedoria, com sobriedade e com firmeza. Que minha mente seja um território protegido pelo teu poder. Senhor, livra-me das ciladas do tempo, das esperas que me desanimam, das que me desviam. Que eu caminhe no teu ritmo e confie no teu relógio, porque o Senhor nunca chega tarde e nunca erra o caminho. Eu clamo também pelos meus, pela minha casa, pelos meus filhos, cônjuge, amigos e família. Que o teu livramento se estenda a eles, que eles sejam guardados dos perigos invisíveis da alma, da depressão escondida, da inveja silenciosa, da má influência disfarçada, do afastamento sutil da fé. Deus dos exércitos, levanta um muro ao nosso redor, que nenhum mal consiga nos tocar, que nenhuma seta encontre brecha, que nenhum espírito opressor ache lugar. Que a tua presença seja como fogo ao nosso redor, queimando todo intento maligno, e quando o mal parecer vencer, ensina-me a ver com os olhos da fé, a crer no teu livramento, mesmo quando tudo parecer contrário, a confiar que tu estás trabalhando, mesmo em silêncio. Que eu saiba que estar escondido ou escondida em ti é o melhor lugar que posso estar. Eu declaro agora, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhuma palavra maldita terá efeito, nenhuma armadilha oculta será bem-sucedida. O Senhor me livra, o Senhor me guarda, o Senhor me sustenta. Eu te agradeço por cada livramento que eu nem soube que recebi, por cada desvio que parecia perda, mas foi salvação, por cada porta fechada que foi proteção, por cada não que foi livramento. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o livramento do Senhor é constante, é poderoso e é invisível, mas seus frutos são visíveis e eternos. Senhor dos exércitos, hoje eu entro em oração com o coração firme e a mente focada na batalha espiritual. Eu reconheço que há fortalezas invisíveis que se levantam contra o teu propósito em minha vida, menos pensamentos recorrentes, padrões destrutivos, prisões emocionais e estruturas espirituais que se opõem à tua verdade. Mas hoje, em nome de Jesus, eu me posiciono como guerreiro ou guerreira no teu exército. Eu não fujo da batalha, eu não recuo diante da pressão, eu avanço, revestido ou revestida com a armadura de Deus, pronto ou pronta para guerrear no espírito, até que toda fortaleza caia. Tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, Pai, eu tomo agora as armas da fé, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e os pés calçados com o evangelho da paz. Eu declaro guerra contra toda fortaleza mental que insiste em me aprisionar. Pensamentos de derrota, de medo, de escassez, de inferioridade, de condenação, sejam destruídos agora pelo poder do nome de Jesus. Eu não sou o que o mundo diz. Eu sou o que o Senhor declara sobre mim. Filho ou filha, herdeiro ou herdeira, redimido ou redimida. Livra, Pai, eu oro contra fortalezas emocionais, traumas do passado, feridas que ainda sangram, memórias que geram dor e insegurança. Que essas estruturas sejam abaladas e arrancadas pela raiz. Que onde havia opressão, agora haja cura. Onde havia pânico, agora haja paz. Onde havia medo, agora haja coragem. Eu também oro contra fortalezas espirituais, estruturas demoníacas, que foram alimentadas por gerações, por pecados não confessados, por hábitos nocivos e práticas ocultas. Que toda fortaleza erguida em minha linhagem seja agora derrubada pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma herança maldita terá poder sobre minha casa. Nenhum altar ancestral terá domínio sobre o meu destino. Em nome de Jesus, tudo cai agora. Senhor, revela-me as fortalezas que ainda operam escondidas. Às vezes me acostumei com elas. Às vezes chamei de minha personalidade, o que na verdade é uma prisão espiritual. Eu te peço,
Mostra-me os muros que ainda precisam ruir. Expõe os enganos que me mantêm cercado ou cercada. E dá-me autoridade para derrubá-los. Dá-me ousadia para orar quando o cansaço tenta calar minha boca. Dá-me persistência quando a batalha se estende. Que eu entenda que toda muralha espiritual tem um ponto de queda. E que, como Josué diante de Jericó, eu permaneça marchando e adorando até que as muralhas cedam. Senhor, eu oro também contra fortalezas erguidas na minha casa. Padrões familiares de brigas, vícios, dívidas, divisões, doenças emocionais e espirituais. Que todo ciclo repetitivo de destruição seja interrompido agora. Que toda estrutura montada para destruir casamentos, afastar filhos, roubar a paz, menos seja derrubada agora. Em nome de Jesus. Eu oro contra fortalezas no ambiente espiritual da minha cidade, da minha igreja, do meu trabalho. Onde houver presença do inimigo tentando controlar territórios, eu declaro: o reino de Deus chegou. Declarar libertação. Que minhas palavras sejam armas espirituais. Que cada vez que eu profetizar vida, algo se abale no reino. Mas guerreiro ou guerreira da tua presença. E eu declaro, com autoridade e fé, nenhuma fortaleza espiritual ficará de pé diante da presença do Altíssimo. O Senhor é como fogo consumidor. Ele derruba muralhas, quebra correntes e abre caminhos onde não havia passagem. Pai, que o som da minha oração ecoe como trombeta nos céus. Que os muros caiam, que os grilhões se quebrem, que o inferno se abale, que os céus se abram e que a vitória se manifeste. Eu tomo posse da minha liberdade. Tomo posse da minha identidade. Tomo posse do território espiritual que me pertence por herança em Cristo. Nenhuma fortaleza poderá me manter onde o Senhor já me chamou para sair. E eu te agradeço, Deus, porque sei que a guerra já está vencida. Sei que o teu nome é mais forte que qualquer nome. Que teu poder é absoluto. Que teu espírito habita em mim. E que nenhuma fortaleza pode resistir ao clamor de um coração entregue e obediente. Por isso eu oro e declaro: lesas caíram. A guerra foi vencida. E a glória é toda tua. Senhor Deus de toda proteção, és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Hoje eu me coloco diante de ti, para clamar por algo sagrado e indispensável. A blindagem espiritual da minha casa e da minha família. Vivemos dias em que os ataques não são apenas físicos, mas principalmente espirituais. São setas invisíveis, opressões sorrateiras, influências malignas disfarçadas de rotina, cansaço que não tem causa aparente, desentendimentos que surgem do nada, frieza espiritual que invade o lar sem pedir licença. Por isso, Pai, não posso mais ignorar as brechas. Não posso mais viver uma fé apenas dominical, enquanto o inimigo trabalha 24 horas por dia. Hoje eu me levanto como sacerdote ou sacerdota deste lar, como guerreiro ou guerreiro espiritual, como sentinela que vigia de dia e de noite, disposto ou disposta a lutar pelas portas da minha casa. Senhor, eu reconheço que a proteção espiritual começa com a tua presença. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso, antes de qualquer outra coisa, entra neste lar. Espírito Santo, habita aqui com liberdade. Que cada ambiente seja marcado por tua presença. Que cada cômodo, cada parede, cada objeto, cada lembrança, cada atmosfera seja consagrada a ti. Eu oro agora, Senhor, para que tua glória cubra este lugar. Que onde antes havia escuridão, haja luz. Que onde havia frieza, haja calor espiritual. Que onde havia confusão, haja paz. Eu convido o teu Espírito a ser o verdadeiro Senhor desta casa. Que tudo aqui gire em torno da tua vontade. Pai, mostra-me as brechas que ainda estão abertas. Às vezes, damos legalidade ao inimigo sem perceber. Filmes, músicas, ou berredos, palavras, comportamentos, pecados não confessados, tudo pode se tornar uma porta aberta. Então eu te peço, revela, que eu não tolere mais o que te desagrada, que eu não normalize o que abre espaço para o mal. Ensina-me a purificar minha casa com sabedoria e ousadia, e que, com a autoridade que me deste, eu feche todas as portas que foram abertas de forma consciente ou inconsciente. Se há objetos consagrados, presentes carregados de más intenções, lembranças de relacionamentos passados, fotos que carregam opressão, livros que exaltam o ocultismo, peças decorativas com significados espirituais contrários ao teu reino, que tudo isso seja removido agora. Em nome de Jesus, eu limpo espiritualmente este ambiente. Senhor, neste momento eu me levanto em oração por cada espaço da minha casa. Na entrada, eu coloco a tua palavra como estandarte. Que toda pessoa que cruzar esta porta seja impactada pela tua presença. Nenhum mal entrará, nenhuma influência maligna passará do batente. Eu consagro a porta de entrada como porta de bênção e não de destruição. Na sala, onde há comunhão, eu oro por harmonia. Que ali não haja contenda, gritaria, críticas destrutivas, mas diálogo, paz e encorajamento. Que as conversas nesta casa construam e não destruam. Na cozinha, onde o alimento é preparado, eu oro por provisão, gratidão e consagração. Que o pão de cada dia não falte, e que toda refeição seja santificada. Nos quartos, eu oro por descanso verdadeiro. Que não haja opressão noturna, insônia, pesadelos, ataques espirituais. Que a cama seja lugar de paz, e o sono seja reparador. Que os sonhos sejam purificados por ti. Senhor, guarda o sono dos meus filhos, protege suas mentes, sela suas janelas espirituais. Nos banheiros, onde o corpo é limpo, eu oro por purificação espiritual. Que cada momento ali também represente um tempo de limpeza interna, da alma, do espírito, das emoções,
no quintal, nas janelas, nas paredes, nas gavetas, nos armários, nos eletrônicos, tudo seja santificado. Nada escape da tua autoridade. Que este lar seja um território limpo, sem esconderijos para o inimigo. Pai, além dos cômodos, eu oro pelas pessoas que habitam esta casa. Eu clamo pela unidade do nosso lar. Que o espírito de divisão não tenha lugar aqui. Que nenhuma palavra maldita seja lançada entre nós. Nenhum espírito de competição, Senhor. Fortalece o marido e esposa. Tira as máscaras, cura as feridas, une os corações. Que o amor seja renovado e que o respeito seja restabelecido. Que nenhuma brecha na relação do casal sirva de entrada para o inimigo agir. Protege os filhos, Senhor, que eles sejam cobertos pelo teu sangue. Livra-os das más influências, das amizades perigosas, da rebeldia, da sedução do mundo, das pressões sociais. Que tenham prazer em estar em casa, em ouvir a tua palavra, em crescer na tua presença. Cobre também os familiares mais distantes, mesmo os que ainda não confessaram teu nome. Eu clamo, salva, transforma, liberta. Que a tua presença na minha casa transborde para outras gerações. Senhor, eu oro agora como Neemias orou ao reconstruir os muros de Jerusalém. Levanta, Pai, muros espirituais ao redor da minha casa. Muros de santidade, muros de adoração, muros de intercessão. Que o inimigo não encontre brecha. Que espíritos enviados, orações contrárias, palavras de maldição, feitiçarias ou encantamentos batam e recuem diante da autoridade do teu nome. Eu invoco agora a tua proteção sobre a estrutura espiritual deste lar. Que anjos acampem ao redor. Que guardas espirituais sejam posicionados nas entradas e saídas. Que haja vigilância celestial em cada canto. Que os portais espirituais da casa sejam selados pelo sangue de Jesus. Senhor, ensina-nos a declarar a tua palavra como escudo. Que os membros desta casa não murmurem, mas profetizem. Que as conversas sejam cheias de fé. Que a Bíblia seja lida em voz alta. Que o ambiente seja cheio de louvor, adoração, gratidão. Que as promessas do Senhor estejam escritas, memorizadas, vividas. Que o lar seja conhecido como casa de oração. Onde houver tristeza, declaremos: a alegria do Senhor é a nossa força. Onde houver medo, declaremos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde houver batalha, declaremos: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Senhor, neste momento eu também oro para cancelar toda palavra liberada contra este lar. Palavras de inveja, pragas, desejos ocultos de fracasso, julgamentos injustos, fofocas, orações contrárias. Tudo isso perde o poder agora. Seihuf, brigas que abriram brechas. Eu clamo por restauração. Se houve palavras ditas em raiva que feriram e enfraqueceram o espírito da casa, eu clamo por arrependimento e cura. Se alguém aqui disse: esta casa é maldita, minha família está destruída, aqui nada dá certo, eu revogo agora essas palavras e declaro: este lar é abençoado, esta família é redimida, a glória do Senhor habita aqui. Pai, eu não quero apenas uma casa protegida, eu quero uma casa cheia da tua glória. Que este lugar se torne um altar, um local de refúgio para os cansados, um solo de avivamento, um ambiente onde as pessoas entrem e sintam a tua paz de forma inexplicável. Que os cultos familiares sejam restaurados, que a oração se torne hábito, que a adoração brote espontaneamente, que os filhos cresçam amando a tua presença, que os relacionamentos sejam fortalecidos por valores eternos. Eu oro para que esta casa seja luz, que mesmo os visitantes sintam algo diferente aqui. Que o Senhor seja honrado não só nos cômodos, mas nas atitudes, nas escolhas, nos horários, nas palavras. Por tudo isso, porque sei que quando o Senhor guarda, ninguém pode roubar. Sei que a tua proteção é real, eficaz e invisível. Eu descanso na tua fidelidade. Declaro que esta casa é território sagrado. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma influência maligna resistirá à presença do Santo de Israel. Eu, como autoridade espiritual neste lar, declaro que a paz reine, que o Espírito Santo governe, que o Senhor proteja e que nossa casa sirva ao Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Hoje eu te exalto como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nome sobre todo nome. O teu nome não é apenas uma palavra santa, menos é uma arma viva, um selo de vitória, uma chave que destranca prisões espirituais e desfaz as obras do inferno. Diante do teu nome todo joelho se dobra, diante da tua autoridade nenhuma forca maligna pode resistir. Por isso eu me aproximo de ti nesta oração não como alguém frágil e desamparado, mas como alguém que foi revestido com a autoridade do céu, selado com teu espírito, habilitado para vencer não pela força da carne, mas pelo poder do teu nome. Sobre minha mente, muralha ao redor da minha casa, espada em minha boca, unção sobre minhas mãos. Não há poder oculto que resista à tua presença. Não há encantamento que perdure quando o teu nome é invocado com fé e pureza. E é por isso que hoje eu me levanto com ousadia para declarar: toda obra das trevas se curve diante da autoridade de Jesus Cristo. Que toda presença estranha desapareça, que toda confusão seja desfeita, que todo espírito contrário perca sua legalidade. Senhor, muitos vivem acuados pelo medo do invisível. Outros estão amarrados por vícios, pensamentos repetitivos, opressões silenciosas que os impedem de avançar. Mas hoje eu oro com a certeza de que o teu nome quebra correntes que a psicologia não explica. Fecha buracos que conselhos não preenchem. Cura feridas que nenhum remédio alcança. Porque o
Teu nome é libertador. Quando dizemos Jesus, não estamos apenas mencionando alguém histórico, mas clamando pelo Deus vivo que venceu a morte, que desceu ao inferno e voltou com as chaves nas mãos. Eu invoco o teu nome sobre a minha história. Que cada capítulo marcado por dor, rejeição, culpa ou medo seja agora revisitado pelo teu poder. Onde havia vergonha, entra com honra. Onde havia acusação, entra com absolvição. Onde havia prisão, entra com libertação. Onde havia morte, entra com vida. Jesus, teu nome não apenas limpa, ele renova, reconstrói, reescreve, redime. Eu invoco o teu nome sobre a minha mente. Todo pensamento tóxico, toda seta inflamável do maligno, toda imagem, toda memória contaminada, todo argumento que se levanta contra o conhecimento da verdade, que tudo isso caia por terra agora. Jesus, seja o Senhor dos meus pensamentos. Que o teu nome seja como luz acesa dentro da minha mente, apagando as trevas, calando as vozes, silenciando o caos. Invoco o teu nome sobre o meu corpo. Se houver enfermidade, que ela seja tocada agora. Se houver dores espirituais manifestas na carne, que sejam dissolvidas pela tua autoridade. Teu nome cura, onde médicos não alcançam. Teu nome remove diagnósticos, muda relatórios, reverte, prognóstico. Nada é impossível quando o nome de Jesus é pronunciado com fé. Invoco o teu nome sobre as minhas emoções. Jesus, entra onde ninguém mais pode entrar, onde a dor ficou guardada atrás de um sorriso, onde a tristeza foi reprimida e o trauma silenciado. Eu convido-te para entrar nas profundezas do meu ser e declarar libertação. Que nenhuma opressão tenha mais poder, que nenhuma tristeza vire prisão, que nenhuma lembrança seja mais forte que a tua redenção. Invoco o teu nome sobre o meu lar, que o teu nome esteja escrito espiritualmente sobre cada parede, sobre cada porta e janela, que quando o inimigo tentar se aproximar, ele veja o nome de Jesus, selando a entrada. Que o ambiente espiritual da minha casa seja transformado por essa autoridade, que a atmosfera mude, que o peso saia, que a opressão evapore, que o nome de Jesus se torne como um leão rugindo dentro do lar, afastando tudo o que não vem de Deus. Invoco o teu nome sobre os meus relacionamentos, que alianças perigosas sejam quebradas, que toda amizade enviada pelas trevas para desviar, manipular ou contaminar, seja identificada e removida, que as pessoas certas sejam atraídas pela tua presença em mim, que relacionamentos doentios sejam encerrados sem dor e sem culpa, que amizades espiritualmente saudáveis nasçam e floresçam em minha vida. Em nome de Jesus, eu rejeito alianças com pessoas que operam no engano, mesmo que tenham a aparência de piedade. Jesus, o teu nome também é minha autoridade contra o inimigo. Por isso, eu uso agora o poder do teu nome para ordenar que todo espírito, toda presença maligna que ronda, que perturba, que tenta intimidar, seja expulsa agora. Em nome de Jesus eu declaro: você não tem mais direito legal sobre mim, sobre minha casa, sobre minha alma. Todo espírito de medo, ansiedade, pânico, depressão, confusão, religiosidade vazia, orgulho espiritual, incredulidade, inveja, manipulação, insônia, paralisia espiritual, eu te expulso agora, em nome de Jesus. E não oro como quem mendiga, oro como quem tem autoridade, porque teu espírito habita em mim, porque teu sangue me comprou, porque tua cruz me deu acesso, porque teu nome me reveste de poder. Jesus, eu não oro sozinho ou sozinha, tua presença está comigo, tua unção me cobre, tua palavra me respalda. Eu oro também por aqueles da minha família que ainda não conhecem o poder do teu nome. Que o teu nome entre em seus corações como luz que brilha na escuridão. Que onde hoje há incredulidade, haja fé. Que onde há resistência, haja quebrantamento. Que onde há frieza, haja paixão espiritual. Eu profetizo que todos na minha casa conhecerão o poder do nome de Jesus. Nenhum se perderá. Todos verão a tua salvação. Senhor, eu me comprometo a viver uma vida que honra o teu nome. Não quero apenas usar o teu nome como fórmula. Quero viver debaixo da tua autoridade. Quero andar em santidade. Quero ser um reflexo teu, para que o nome de Jesus não seja apenas invocado, mas revelado através de mim. E neste momento, com fé, autoridade e reverência, eu declaro que toda estrutura das trevas caia diante do nome de Jesus. Que toda legalidade do inferno seja anulada. Que toda mentira do diabo seja exposta. Que todo plano do inimigo contra minha vida seja frustrado. Que todo ataque seja cancelado. Que toda acusação seja silenciada. Jesus, teu nome é torre forte, e eu corro para dentro dela. Teu nome é escudo, e eu me escondo atrás dele. Teu nome é poder, e eu avanço com ele. Teu nome é verdade, e eu o professo com confiança. Nenhum outro nome salva, cura, liberta, transforma, restaura, reconstrói. Só o teu. Por isso, teu nome está sobre mim. Teu nome vai comigo. Teu nome me protege, me acompanha, me fortalece. E onde quer que eu chegue, a autoridade que carrego no Espírito será notada. O inferno recuará, os céus responderão, as muralhas cairão, porque não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim menos, e o nome dele é a minha identidade, minha arma e minha vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, com fé e poder, as trevas foram vencidas, a guerra já tem um vencedor, a autoridade foi liberada, e o nome de Jesus é exaltado agora e para sempre. Senhor, Deus que sonda corações e gerações, neste momento eu me coloco diante de ti para clamar por libertação profunda, não apenas por mim, mas por toda a minha linhagem. Hoje eu oro por algo que muitos não percebem.
mas que atua silenciosamente em suas casas, seus comportamentos, seus relacionamentos, sua história. Hoje eu me levanto em oração contra maldições ocultas e laços geracionais, que insistem em prender famílias a ciclos de dor, escassez, fracasso, enfermidades e destruição. Pai, eu creio na tua palavra, que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso eu te peço, com fé e reverência, mostra-me, Senhor, tudo aquilo que foi herdado espiritualmente e que não vem de ti. Mostra-me, Espírito Santo, quais padrões estão se repetindo geração após geração. Quais comportamentos vêm como herança de dor e não de propósito. Abre meus olhos para ver o que está escondido. Tira o véu das tradições familiares que perpetuam destruição. Dá-me discernimento para reconhecer quando o que parece normal é, na verdade, um ciclo espiritual de opressão. Senhor, se houver sobre minha vida maldições proferidas por antepassados, palavras lançadas em raiva, pactos feitos na ignorância, alianças com o ocultismo, votos selados com sangue, práticas religiosas contrárias à tua verdade, eu renuncio agora. Eu quebro todo elo com qualquer fonte espiritual que não seja o teu trono. Eu declaro que a minha linhagem espiritual é reescrita a partir de Jesus Cristo, e que todo pacto contrário à tua vontade é desfeito, revogado, cancelado pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu oro, Senhor, contra padrões repetitivos que denunciam a presença de laços, vícios que se repetem entre pais e filhos, separações conjugais recorrentes, doenças hereditárias com raízes espirituais, pobreza extrema que atravessa gerações, mortes prematuras em linha familiar, abortos, esterilidade, violência doméstica, abuso, confusão mental, suicídio, depressão, tudo aquilo que se apresenta como herança, mas é na verdade prisão espiritual, eu quebro agora. Em nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo também por tudo aquilo que eu mesmo ou mesma alimentei, sem perceber. Se eu repeti comportamentos dos meus pais, que foram danosos, se mantive em minha boca palavras que ouvi na infância e que carregam peso espiritual, crenças limitantes. Se aceitei como identidade familiar aquilo que o Senhor nunca chamou de herança, menos eu, me arrependo profundamente. Lava-me, Senhor. Quebra o ciclo. Eu não aceito ser canal de repetição do que precisa ser interrompido. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha geração será diferente, que os meus filhos não carregarão os fardos que eu carreguei, que o que começou comigo, termina comigo, que toda a cadeia que me aprisionou não se transferirá, que todo altar levantado em nome do medo, da escassez, da divisão, do pecado oculto, seja destruído agora, que sobre as ruínas desses altares, o Senhor levante um novo altar de adoração, pureza e verdade. Senhor, se em minha família houve envolvimento com feitiçaria, idolatria, rituais, consagrações a entidades, cultos espirituais, que negam o senhorio de Jesus, eu clamo agora, perdoa, liberta, limpa a nossa raiz. Eu não quero apenas cortar os frutos podres, eu quero que as raízes sejam arrancadas, e que uma nova árvore nasça, regada pelo teu Espírito, firmada na tua verdade. Palavras de maldição, ditas em momentos de raiva, maldições disfarçadas de conselho, frases como você nunca vai ser nada, isso é de família mesmo. Todo mundo aqui sofre assim. Ninguém dessa casa é feliz no amor. Todo homem da família morre cedo. Essa família é amaldiçoada. Eu revogo agora cada sentença que foi recebida e repetida. Essas palavras não têm mais poder e eu as cancelo. Rejeito e substituo por promessas do céu. Porque o Senhor diz que tenho vida e vida em abundância. Que sou bendito ou bendita. Que fui escolhido ou escolhida para dar frutos duradouros. Jesus, o teu sangue fala mais alto do que qualquer herança maldita. O teu sacrifício é suficiente para redimir cada geração. A tua cruz não cobre apenas pecados individuais, mas quebra cadeias familiares. Por isso eu invoco agora o poder redentor da tua cruz sobre minha história familiar. Penetre nos porões escondidos, nos segredos vergonhosos, nas dores caladas, nas histórias nunca contadas. Que aquilo que foi varrido para debaixo do tapete agora seja tratado e curado pela tua misericórdia. Eu oro também por cura nas relações entre gerações. Se há rancor entre pais e filhos, se há distanciamento por traumas não resolvidos, se há silêncio onde deveria haver perdão, que o teu Espírito traga reconciliação. Senhor, cura o que eu herdei e não sabia. Cura o que reproduzi e não percebi. Cura o que escondi, porque doía demais lembrar. Que a minha família seja transformada em testemunho e não mais marcada pela repetição do que destrói. Eu clamo por santificação da minha árvore genealógica, que a partir de mim, o Senhor inicie um novo tempo. Um tempo em que a verdade prevalece, em que o Espírito Santo tem liberdade, em que não há mais segredos obscuros, mas histórias curadas. Um tempo em que os filhos são ensinados na palavra, em que o casamento é blindado, em que o nome da família é restaurado pela graça. E se houver heranças emocionais, espirituais, comportamentais que ainda se escondem, que o teu Espírito continue revelando, purificando, trabalhando. Eu te dou permissão, Espírito Santo, para continuar escavando meu interior, minha história, minhas palavras, meus vínculos, e cortar, em nome de Jesus, todo elo que não combina com o teu reino, não apenas pedindo, mas declarando. Toda maldição foi quebrada, todo laço foi desfeito, toda sentença foi revogada, toda acusação perdeu a força, toda estrutura maligna caiu, e toda a minha linhagem está agora debaixo do sangue de Jesus. Não herdo mais vergonha, miséria, culpa ou destruição. Herdo propósito, herdo libertação, herdo identidade em Cristo. O passado não governa mais o meu futuro. A cruz é o ponto de reinício.
e a partir dela, eu e minha casa rompemos os ciclos do inferno e nos conectamos aos ciclos do céu. Senhor, que as gerações que virão saibam que houve um momento em que alguém orou, clamou, rompeu, se posicionou, e que por causa dessa oração, que meus filhos, netos e bisnetos, não repitam dores, mas testemunhem vitórias, que eles colham os frutos da libertação que começou aqui, que eles andem livres, puros, cheios do Espírito, porque alguém antes deles quebrou os grilhões da herança maldita e estabeleceu um novo legado. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque sei que a guerra foi vencida, sei que o Senhor já respondeu, sei que há libertação fluindo por minha família, e sei que onde antes havia maldição, agora há bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, os laços foram quebrados, os ciclos foram interrompidos, a história foi reescrita, e a glória de Deus será conhecida através da minha linhagem. Senhor, Deus de sabedoria, luz e revelação, hoje eu me prostro diante de Ti, não apenas pedindo respostas humanas ou soluções visíveis, mas clamando por algo mais profundo, mais necessário, mais urgente, discernimento espiritual. Vivemos dias em que o engano se disfarça de verdade, a mentira se veste de piedade, e os laços do inimigo são armados em silêncio, fora do alcance dos olhos naturais. É por isso que, acima de tudo, eu te peço, abre os meus olhos espirituais. Senhor, Tu és o Deus que revela o oculto, que mostra o que está escondido, que fala no íntimo, que sussurra segredos aos que Te temem. Tu não nos deixaste cegos neste mundo, mas nos ofereceste o Teu Espírito Santo como conselheiro, guia, amigo e revelador. E é por isso que hoje eu oro com humildade, mas também com fé. Revela, Senhor, o que os meus olhos não conseguem ver. Mostra-me as intenções por trás das palavras. Mostra-me o espírito que opera por trás de conselhos, aparentemente bem intencionados. Mostra-me o que está por trás de portas abertas que parecem oportunidades, mas são armadilhas disfarçadas. Senhor, eu não quero mais ser conduzido ou conduzida por impressões, emoções ou desejos egoístas. Quero ser guiado ou guiada pela Tua voz, pela Tua verdade, pelo Teu Espírito. Pai, livra-me dos enganos espirituais que se escondem em ambientes religiosos. Tua palavra diz que o próprio inimigo se disfarça de anjo de luz, menos. Por isso eu te peço discernimento, até dentro daquilo que carrega o nome de Deus, mas nega o poder do céu. Livra-me dos falsos profetas, dos mestres do engano, das doutrinas que massageiam o ego, mas aprisionam a alma. Que a Tua palavra seja o filtro pelo qual tudo passe. Que Teu Espírito seja o árbitro do meu coração. Que eu não me encante com carismas vazios, nem me confunda com sinais sem raiz na verdade. Que o Teu Espírito me conduza a toda a verdade, mesmo que ela me confronte. Senhor, se há alianças em minha vida que foram formadas sem Tua aprovação, alianças com pessoas, grupos, ideias, hábitos, ou até ministérios que carregam aparência de bem, mas estão impregnados de erro, revela, tira a venda dos meus olhos. Não me deixes preso ou presa em conexões que atrasam o Teu propósito. Dá-me coragem para romper o que precisa ser rompido, mesmo que doa. Dá-me sabedoria para me afastar sem ferir, e ousadia para não retroceder ao que já foi desmascarado. Eu oro também para que o Senhor me revele as brechas que eu mesmo ou mesma deixei abertas. Aqueles hábitos que parecem pequenos, mas abrem espaço para o inimigo agir. Aquelas palavras que costumo dizer, sem perceber, que carregam veneno espiritual. Os lugares que frequento, os conteúdos que consumo, os vínculos que mantenho por carência, por costume, ou por medo da solidão. Senhor, mostra-me o que em mim tem sido porta escancarada para a atuação das trevas. Revela-me, Pai, o que está oculto na minha história. Traumas não resolvidos, pactos inconscientes, votos feitos no meio da dor. Palavras que proferi em desespero e que ainda têm peso espiritual sobre mim. Mostra-me, Espírito Santo, se há alianças com o passado que ainda influenciam meu presente. Se há laços emocionais que me prendem a lugares, pessoas ou fases da vida que o Senhor já encerrou. Eu quero liberdade total, mas sei que ela começa pela revelação. Só posso romper o que enxergo. Por isso, abre os meus olhos. Revela também os sentimentos que escondi até de mim mesmo ou mesma. Se há inveja, orgulho, vaidade, amargura, autopiedade, competição disfarçada de zelo, menos mostra-me. Não quero viver em engano, nem ser prisioneiro ou prisioneira de um coração dividido. Purifica meu interior. Tira as máscaras, com a verdade que cura, mesmo que antes machuque. Senhor, revela-me os ciclos espirituais que se repetem. Aquelas situações que voltam como se fossem padrão, relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, portas que sempre se fecham no mesmo ponto, recaídas que parecem inevitáveis, ambientes que me drenam espiritualmente, dias que começam bem e terminam pesados sem motivo claro. Eu sei que nada é por acaso. Se há estruturas invisíveis armadas contra mim, derruba-as. Se há padrões espirituais malditos, expõe e destrói. Não quero mais viver cego ou cega diante do que me aprisiona. E eu oro também por discernimento nos tempos. Tua palavra diz que os filhos de Issacar discerniam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Eu oro por isso também. Que eu saiba o tempo de ficar e o tempo de sair. O tempo de calar e o tempo de falar. O tempo de esperar e o tempo de avançar. Que eu não me mova por ansiedade, nem me acomode por medo. Que meus passos sejam firmes, porque minha visão é clara. Senhor, revela-me os planos do inimigo antes que se concretizem. Que nenhum ataque me pegue de surpresa. Que nenhum laço seja eficaz. Que nenhum encantamento prospere. Que eu ouça o Teu alerta antes do desastre. Que eu sinta no espírito
o que os olhos ainda não veem, que a minha sensibilidade espiritual seja afinada como instrumento nas tuas mãos, e que ao mesmo tempo, eu não ande em paranoia, porque discernimento não é medo, discernimento é segurança. Quando vejo com os olhos do Espírito, caminho com confiança, durmo em paz, ajo com firmeza. Senhor, dá-me equilíbrio entre sensibilidade espiritual e sabedoria prática, que eu veja o invisível, sem me perder no exagero, que eu denuncie as trevas, sem perder a ternura, que eu esteja em alerta, mas não em pânico. Senhor, que o discernimento espiritual não seja apenas para minha proteção, mas para que eu possa proteger outros, que eu seja voz de alerta para os que amo, que eu perceba os laços que estão ao redor da minha casa, da minha igreja, dos meus irmãos, que minha oração não seja egoísta, mas estratégica, que eu seja intercessor ou intercessora, e não apenas sobrevivente, que eu tenha visão de águia e coração de servo, que eu veja longe, mas me mova com humildade. E eu te agradeço, Pai, porque sei que já estás abrindo os olhos do meu espírito. Sei que estás trazendo à luz o que estava nas sombras. Sei que o que era confuso começa a se tornar claro. Sei que as pessoas certas serão expostas e os disfarces cairão. Sei que o teu espírito não permitirá que eu seja enganado ou enganada, manipulado ou manipulada, usado ou usada, aprisionado ou aprisionada, ou neutralizada pelas trevas. A sabedoria me acompanha, a verdade me guia. A voz do meu pastor me orienta, e nenhuma armadilha será eficaz contra alguém que ora, vigia e discerne pelo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo véu caiu, toda mentira foi desfeita, todo engano foi exposto, toda escuridão foi iluminada menos, e eu ando agora em revelação, discernimento e verdade. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco em oração diante do teu trono, com o coração aberto e os ouvidos atentos, para clamar por silêncio no mundo espiritual, silêncio das vozes do inimigo, das acusações que me paralisam, das intimidações que me fazem recuar, dos sussurros mentirosos que tentam me afastar da tua verdade. Senhor, hoje eu oro para que toda voz que não vem de ti seja silenciada, em nome de Jesus. Tu és o Deus que fala em amor, em verdade e em paz. Tua voz traz direção, exortação, com graça, correção com esperança. Mas há vozes que me perseguem com peso, medo e vergonha. Vozes que me dizem que eu não sou digno ou digna, que eu sou um erro, que eu nunca vou mudar, que não adianta tentar. Vozes que me lembram do meu passado, dos meus pecados, das minhas falhas, como se elas definissem quem eu sou. Mas a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, hoje, com base na tua verdade, eu quebro e calo todas as acusações que vêm do inferno. Senhor, o inimigo tem tentado usar minha própria consciência como arma contra mim. Sinto ataques em minha mente, pensamentos recorrentes de culpa, vergonha e medo. Há lembranças que não param de me assombrar. Erros antigos que já foram confessados, mas que continuam voltando como se fossem provas contra mim. Mas eu sei, Pai, que o sangue de Jesus não cobre apenas. Ele limpa. E se fui perdoado ou perdoada, estou limpo ou limpa. Se fui lavado ou lavada, estou livre. Se me arrependo, já não devo mais nada. O que o céu apagou, o inferno não pode mais escrever. Eu oro agora contra toda voz que tenta me intimidar espiritualmente. Vozes que dizem que minha oração não tem poder, que minha fé é fraca, que Deus não me ouve, que não sou digno ou digna de ministrar, de interceder, de continuar. Vozes que tentam me fazer calar, me fazer sentir como impostor ou impostora, me convencer de que sou pequeno ou pequena demais para incomodar o inferno. Mas a tua palavra diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu fui comprado ou comprada com preço de sangue. Fui escolhido ou escolhida. Fui capacitado ou capacitada. Fui chamado ou chamada. Não pelo que fiz, mas pelo que Jesus fez por mim. Cala, Senhor, a voz da comparação. A voz que me faz sentir inferior, que me faz achar que não sou bom o suficiente, que aponta os dons dos outros como se os meus fossem insignificantes. Eu não preciso competir, invejar, provar nada. Eu só preciso ser quem o Senhor me chamou para ser. Cala a voz do orgulho também, Senhor. Aquela que me exalta só para me derrubar depois. Que toda altivez seja desmontada e que eu ande em humildade, mas não em humilhação, em verdade, mas não em opressão. Eu oro contra vozes familiares que me perseguem desde a infância. Frases que ouvi dos meus pais, professores, líderes, que foram como lanças na alma. Palavras como: você nunca vai dar certo, você é um erro, ninguém te ama, você é um peso, você nasceu para sofrer. Senhor, eu quebro agora cada sentença maldita que foi lançada sobre minha identidade. Eu revogo cada palavra que não veio do teu coração. Eu substituo essas vozes pelas tuas promessas, porque tua voz diz: você é meu, ou meu filho, ou filho amado, ou amada. Você é herdeiro ou herdeira com Cristo. Eu tenho planos de paz e não de mal para você. Você é templo do Espírito Santo. Senhor, silencia também as vozes externas que tentam manipular meus sentimentos e decisões. Pessoas que falam com aparente autoridade, mas não carregam tua verdade. Pessoas que usam palavras para me dominar, me confundir, me afastar do teu chamado. Que o teu Espírito seja o filtro que protege meus ouvidos. Que eu aprenda a discernir quando um conselho é inspirado pelo céu e quando é manipulação disfarçada. Que eu saiba fechar os ouvidos para toda crítica destrutiva, mas abrir o coração para toda correção que vem do teu amor. Eu oro agora contra as vozes espirituais que sussurram durante a noite, ataques enquanto durmo, opressões que me cercam nas madrugadas, pesadelos, sentimentos de angústia, de medo sem razão. Senhor,
Eu clamo por proteção espiritual sobre o meu descanso. Que toda voz demoníaca seja silenciada. Que todo espírito perturbador perca o direito de acesso. Que os céus governem também o meu sono. Que eu deite e tenha paz. Que eu descanse em segurança, sabendo que os anjos do Senhor acompanham-se ao meu redor. Senhor, silencia também a voz da ansiedade, menos aquela que corre antes do tempo, que me afasta da confiança, que tenta me empurrar para decisões apressadas. Silencia a voz do desespero, que diz que tudo vai dar errado. Silencia a voz do medo, que grita que vou fracassar. Silencia a voz da dúvida, que questiona se tu ainda estás comigo. Eu escolho ouvir a tua voz, a única que traz descanso, sabedoria, clareza e verdade. Que ela seja mais alta em minha vida, que tudo o mais se cale diante dela. Pai, eu também oro por libertação das vozes internas que eu mesmo ou mesmo alimentei. Vozes que surgiram da minha dor, da minha vergonha, do meu passado. Vozes que se tornaram parte da minha mente, mas não são verdade. Eu identifico e rejeito agora todo pensamento autodestrutivo, todo ciclo mental negativo, toda frase que repito dentro de mim e que contradiz a tua palavra. Eu coloco minha mente em submissão a Cristo. Eu declaro que a minha alma se submete à verdade do Evangelho. A minha identidade não está na minha dor, nem nas minhas falhas, mas em Cristo Jesus. E por fim, Senhor, silencia a voz do acusador que insiste em me lembrar de quem eu fui, mas se recusa a reconhecer quem eu sou agora. O inimigo é especialista em trazer de volta o que o céu já sepultou. Mas hoje, eu declaro com ousadia: fui perdoado ou perdoada, fui lavado ou lavada, fui liberto ou liberta, fui adotado ou adotada, fui restaurado ou restaurada. O sangue de Jesus apagou o que me condenava. Nem acusação permanece, nenhuma culpa me define, nenhuma voz do inferno pode me afastar da graça. Senhor, eu recebo agora o teu silêncio sobre o barulho do inimigo. Eu ouço tua voz dizendo: aquieta-te. Eu descanso na certeza de que tu és o meu advogado, meu defensor, minha justiça. E enquanto o inimigo grita, tu trabalhas em silêncio. Enquanto ele acusa, tu me reveste. Enquanto ele intimida, tu me sustentas. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, toda voz maligna, seja ela de fora ou de dentro, cala-se agora. Todo espírito acusador é lançado fora. Toda mentira espiritual perde seu poder. E o que resta em mim é a paz que excede o entendimento, a segurança que vem da verdade, a firmeza de quem foi redimido ou redimida por Jesus. Eu sou livre. Eu sou perdoado ou perdoada. Eu sou amado ou amada. Eu sou escolhido ou escolhida. E a única voz que me governa é a do Senhor dos Exércitos. Senhor, Deus dos Exércitos, Pai fiel e poderoso, hoje eu te louvo, não apenas pela batalha, mas pela certeza da vitória. Depois de tantas orações, tantos clamors, tantas guerras espirituais travadas nos bastidores da alma, eu me prostro agora diante do teu trono com uma convicção inabalável. O Senhor já venceu por mim. O inimigo pode tentar acusar, amedrontar, se esconder, mas a vitória já está decretada pelo teu sangue, Jesus. Pai, nesta reta final desta jornada de oração, eu te agradeço por cada revelação, por cada libertação, por cada cadeia que caiu, por cada véu que foi rasgado, por cada laço que foi desfeito. Mas sei que a guerra espiritual não termina com uma oração apenas. Sei que os inimigos invisíveis persistem, que as investidas não cessam. Por isso, hoje eu clamo por perseverança na oração. Dá-me constância, firmeza, maturidade espiritual. Que eu não volte atrás, que eu não esfrie, que eu não baixe a guarda depois da vitória. Senhor, ensina-me a orar sem cessar, a buscar mesmo quando estiver cansado ou cansada, a jejuar mesmo quando não houver resposta imediata, a me alimentar da tua palavra mesmo nos dias secos. Que a minha comunhão contigo não seja movida por necessidade, mas por amor. Que minha intimidade contigo não seja interrompida pela rotina. Que meu altar nunca se apague. Que a chama da minha fé não dependa de emoções, mas da certeza da tua presença. Eu oro contra todo desânimo espiritual, contra toda apatia que tenta tomar conta depois de um tempo de guerra, contra a vontade de parar, de voltar para trás, do sei acomodar. Senhor, sopra teu fôlego sobre mim novamente. Renova minhas forças como a da águia. Ensina-me a subir as alturas, mesmo em meio às tempestades. Dá-me visão de quem já enxerga o fim desde o início. Dá-me firmeza de quem sabe que a guerra pode ser longa, mas a vitória é certa. Pai, fortalece meus joelhos na intercessão. Que eu nunca deixe de orar por mim, pela minha casa. Que eu ore mesmo quando não vejo nada acontecendo. Porque eu creio que a cada oração, algo se move no invisível. A cada clamor, muralhas tremem. A cada lágrima, o céu registra. A cada súplica, anjos são enviados. Ensina-me a ser ou Yua guerreiro ou guerreira constante, não emocional. Que eu me levante todos os dias revestido ou revestida da armadura de Deus, com a espada do Espírito em mãos e o escudo da fé no coração. Senhor, ensina-me a não depender de resultados imediatos para crer. Que eu aprenda a confiar no teu tempo, na tua forma, na tua sabedoria. Que eu não me frustre quando não for como imaginei. Que eu persevere mesmo diante do silêncio, mesmo diante da espera, mesmo diante das lutas repetidas. Porque eu sei que quem confia em ti nunca será envergonhado. O Senhor já decretou no céu, se manifeste na terra. Que os resultados apareçam na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, na minha saúde emocional e espiritual. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Que o mundo veja que vale a pena confiar, orar, resistir, lutar com o céu ao lado. E quando eu tiver vontade de desistir,
Lembra-me de tudo o que já foi vencido. Lembra-me de quantas vezes fui sustentado ou sustentada quando pensei que não aguentaria. Lembra-me de que o teu Espírito ora comigo, mesmo quando minhas palavras se calam. Lembra-me de que o Senhor nunca perde batalhas e que nenhuma guerra é maior do que o teu nome, Senhor. Sela esta série de oração com fogo, com autoridade, com presença. Que tudo que foi orado se torne realidade. Que tudo que foi denunciado seja vencido. Que toda legalidade do inimigo seja cancelada. Que toda aliança com as trevas seja quebrada. Que toda cegueira espiritual seja removida. E que o nome de Jesus Cristo seja exaltado sobre todas as coisas. Eu oro agora também pela minha geração. Que outros sejam levantados para orar, vigiar, clamar. Que estas palavras se espalhem como sementes e encontrem corações férteis. Que esta série seja usada por ti para abrir olhos, libertar vidas, restaurar famílias, erguer guerreiros e acordar os que estavam dormindo. Que o som desta oração ecoe até onde os meus pés não alcançam. E que a tua glória seja o fim de tudo isso. Por fim, eu declaro com toda a fé, com toda a certeza, com toda a gratidão. A vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A guerra foi travada, e os inimigos invisíveis foram derrotados. A oração foi ouvida, e o céu se moveu em meu favor. Eu ando agora em liberdade, em autoridade, em verdade, e o nome do Senhor será glorificado na minha vida, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, a batalha terminou. A vitória é certa, e o inimigo já foi vencido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa de libertação, discernimento ou força para continuar lutando. Inscreva-se no canal, ative o sininho, para não perder nenhuma oração poderosa. E junte-se a nós, nessa jornada espiritual de guerra e vitória. Deixe nos comentários o seu amém, ou o seu pedido de oração. Estaremos intercedendo por você. E se você sentiu Deus te tocar hoje, escreva, eu recebo a vitória, em nome de Jesus. E declare isso sobre sua vida com fé. Que Deus continue te fortalecendo. Você não está sozinho ou sozinha.